Capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Efésios, né? É uma carta em prisão. Nós vamos estudar as cartas de Paulo quando ele estava na prisão, uma riqueza de detalhes, né? Desse homem que foi levantado, chamado por Deus. E o que me chamou a atenção, lendo o capítulo 2 de Efésios, mais uma vez, foi algo que está no verso 19. O verso 19, sabe, trouxe algo assim, que falou ao meu coração. Trouxe algo assim ao meu coração. Nós terminamos o mês de maio agora e a nossa igreja, para a glória de Deus, realizou um trabalho lindo de família, um trabalho abençoado de família. Foram todos os domingos, todas as quartas, fizemos um debate aqui fantástico, maravilhoso. Vem aí, agora em junho, se Deus quiser, o terceiro debate, para a glória de Deus, daquelas perguntas que nós não conseguimos responder naquela oportunidade. Nós vamos estar realizando um novo debate aqui para a gente responder aquelas perguntas que nós não aprofundamos nela. Então, nós fizemos um trabalho lindo, maravilhoso, de família aqui na nossa igreja, e eu tenho certeza de que muitas famílias foram restauradas para a glória de Deus. Nesta terça-feira, nós teremos aqui também a nossa aula, o nosso momento com o Ministério de Família. Nós estamos promovendo no terceiro domingo de cada mês o culto da família, para que a sua família possa estar reunida, para que você possa convidar membros da sua família, para que a gente possa, de fato, estar trabalhando envolvido, não é? E trazendo os assuntos de família, família que é muito bombardeada, né? O tempo todo, 24 horas, existe um bombardeio e uma orquestração contra as famílias. E só existe um jeito da gente proteger e resguardar a nossa família, só em Cristo Jesus. Então, algo que me chamou a atenção foi no verso 19, diz assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabe, isso me trouxe um alento, isso me trouxe uma alegria muito grande. O apóstolo Paulo vai falar no momento em que nós temos vários tipos de família no seio da sociedade, no momento em que a gente tem um pensamento de família em cada instância, em cada esfera. Na esfera política existe uma ideia de família, na esfera judicial existe uma outra esfera de família, existe tantas outras famílias hoje, se proliferou um número assim terrivelmente de famílias. O apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você e vai nos assegurar de que nós fazemos parte da família de Deus. Sabe, isso traz uma alegria ao nosso coração. A família tem que ter um pai. Toda família tem que ter um pai, não é? Família tem que ter um pai, alguém que, de fato, traga para si a responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Então, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Interessante que no seio da família, na estrutura de família, Deus não é a mãe. Mas interessante que Deus se revela com o amor de mãe. Isaías, no capítulo 49, no verso 15, tem uma expressão fantástica. Uma expressão assim maravilhosa. Toda vez que a gente se refere a Deus, a gente se refere como Pai. E Ele poderia mostrar o seu amor nesse sentimento, nessa relação de amor, o amor de Pai, Ele sendo Deus Todo-Poderoso. Mas para que eu tivesse um entendimento, Ele me mostra o amor de mãe. Ele diz assim, Isaías, Clarice, no capítulo 49, no verso 15, o sentimento, a revelação de amor de mãe. Veja que na relação de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, também existe a revelação, né? O sentimento de amor. Diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho, o filho do seu ventre, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha que coisa linda. O sentimento de pai, do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Pai. Aí ele se revela com o amor de uma mãe, ele exalta o amor de uma mãe, e ele mostra que há uma dificuldade muito grande de se compreender isso, né? De alguém que abandona o filho, de alguém que deixa o filho, embora isso seja, lamentavelmente,
escatologicamente também falando, não é? Uma maldade de se deixar uma criança, um bebê, um recém-nascido, ou matar uma criança. Ele usa exatamente o sentimento do amor de uma mãe pelo seu filho. Mas ele diz assim, mas ainda, vai que isso aconteça. Se isso acontecer da sua mãe se esquecer de você, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha como fazer parte da família de Deus é importante. E isso tudo foi feito, não é, através de Jesus. O capítulo 2 de Efésios, eu gostaria que você lesse esse capítulo na sua casa. Eu queria que você meditasse. Alexandre falou de várias passagens aqui pela manhã, trouxe a exegese sobre esse capítulo, né? Aquilo que estava na lição. E esse capítulo, eu acho que esse capítulo um tratado. Ele é maravilhoso, o capítulo 2 do livro de Efésios. Quando a gente entende isso aqui, que o apóstolo escreve, a gente fica mais leve, a gente caminha com mais alegria. Sabe, eu não sou aleatório, eu não sou nesse mundo aleatório, eu não sou mais um nesse mundo, não, eu pertenço à família de Deus. Eu tenho a certeza, a convicção de que Deus é o meu Pai. Eu tenho a certeza e a convicção que se minha mãe se esquecer de mim, Ele não vai se esquecer de mim. É isso que a gente tem que ter em mente, ter no nosso coração. Nós temos, na Bíblia, revelado 5 tipos de filhos de Deus. Pela Constituição, hoje não tem mais filho adotivo. A Constituição aboliu isso, né? Uma vez que você adotou, não tem. Antigamente era bastardo, né? Filho adotivo, não. Filho é filho. Ou biológico, ou adotado. Filho é filho, tem os mesmos direitos. Né? No decorrer da história, a história ela é progressiva para que a gente possa entender. Nós temos 5 tipos de filhos na Bíblia Sagrada. Nós temos os filhos criados, que são os anjos. Os anjos são filhos criados. O segundo tipo de filho que nós temos é o filho formado, que é Adão. Adão foi formado. O terceiro tipo de filho são os filhos escolhidos, que são os judeus, a nação, não é? Israelita. São os filhos escolhidos. Nós temos os filhos da adoção, que somos nós, a igreja de Cristo. Nós fomos adotados. Nós fizemos parte. Nós fazemos parte do reino porque nós somos adotados. É isso que a Bíblia vai dizer. E eu queria que a gente abrisse aí a Bíblia em Efésios. E é Efésios que vai falar isso para mim e para você. No capítulo 1, no verso 4... tem algo fantástico aqui para mim e para você. E vai dizer, assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu. Ele nos adotou para isso. O texto fala, sabe isso com muita clareza, o texto fala isso com muito afinco. No verso 5, ainda... aí segue o texto, dizendo assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a igreja do Senhor Jesus é filhos adotados. Nós somos adotados, mas com os mesmos direitos. Com os mesmos direitos. E nós temos o 5º tipo de filho, que é o filho gerado. Quem para você é o filho gerado, hein? Quem é o filho gerado para você? Aleluia, Jesus, querido. Jesus é o filho gerado. Salmos no capítulo 2, Salmo 2, verso 7, vai trazer isso para mim e para você. Temos também João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Salmo 2, é bonito demais essa questão do gerar, assim, porque 2:7. Isso, obrigado, Clipe. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é um salmo profético, esse é um salmo que aponta para a profecia, se referindo, de fato, a Jesus. 5 tipos de filhos, e dentre esses filhos da adoção está a igreja de Cristo, a igreja chamada eu, a igreja chamada você. E quem é o nosso irmão mais velho, então?
Jesus. Pastor, mas o senhor está criando esse negócio assim porque... Não, é porque o apóstolo Paulo que escreveu Romanos, no capítulo 8, tem um texto fantástico, maravilhoso. Um texto lindo. Um texto que vai exatamente falar quem é o nosso irmão, o irmão mais velho, 8:29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Privilégio de ter Jesus como irmão, imagina? De ter o Deus como pai, de ter o amor de Deus como o amor de mãe, que mesmo que ele venha falhar, o amor de mãe, ele continua nos amando. Sermos adotados por Cristo Jesus, através de dois atos, através, na verdade, de um objeto. Através de um objeto e através de um elemento. O elemento, nós vamos estar aqui, participando dele, que é o sangue de Jesus, porque nós fomos comprados com sangue. Mas esse sangue não foi derramado de qualquer maneira, não, esse sangue veio na sequência da história para cumprir exatamente a promessa de Deus. O objeto chama cruz. A cruz que convergiu exatamente a nossa adoção, que perfez a nossa adoção em Cristo Jesus. Naquela cruz do Calvário, naquela cruz onde era vergonhoso estar. Maldito todo aquele que morria no madeiro. Toda pessoa que morria no madeiro, ela era completamente maldita. Aliás, existe um estudo sobre a cruz, naquela época, de que as pessoas de fato tinham medo, inclusive da cruz. Porque a cruz era um objeto de escárnio, era um objeto de vergonha. Só morria ali naquela cruz quem de fato fosse apenado na pior instância, no pior pecado feito. E o nosso Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa. Ele nos adotou através da sua morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para redimir os meus e os teus pecados. E é por isso que hoje a gente faz parte da igreja de Cristo. É por isso que hoje a gente faz parte da família de Cristo. E como se dá isso, pastor? Talvez vocês estejam perguntando, como é que eu faço? Eu aprendi, eu cresci tendo a ideia de que nasceu é filho de Deus. Não é? Há uma discussão ainda nesse campo, mas isso é dirimido na palavra de Deus. O próprio apóstolo João vai dizer assim, Evangelho de João, no capítulo 1, vai trazer para mim e para você como que a gente se torna filho de Deus. Então, se existe a possibilidade de eu me tornar filho de Deus, então eu não nasço filho de Deus. Deus é pai, Deus tem filhos. E eu cresci aqui na Assembleia de Deus em Gardenia Azul aprendendo uma verdade. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Nós temos irmãos, mas Deus não tem neto. Filho de crente não é crentinho. É por isso que eu falei agora há pouco aqui da nossa responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar. Para quando crescer a criança optar por qual caminho ela vai seguir. E uma vez ensinado no caminho do Evangelho, jamais essa criança se desviará. Jamais essa criança se desviará. Aliás, no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus ia falar com algum patriarca, com alguma pessoa de destaque, e aparecia para o filho desta pessoa, ele dizia assim, eu sou o Deus do teu pai. Sabe o que isso me traz a responsabilidade? O pai tinha que passar como de fato passava, qual era o Deus que ele adorava. Qual era o Deus que deveria receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração? Qual o Deus que não aceitava nenhuma mistura na adoração? Então, quando Deus se revelava ao filho, o filho já sabia quem era o Deus do pai dele. E essa responsabilidade passa para mim e para você. Será que, de fato, os nossos filhos sabem qual é o Deus que nós estamos servindo? Qual é o Deus que nós estamos servindo? A gente vive numa sociedade onde está se tornando tudo normal, está tudo normal.
Não há mais absolutamente nada. O relativismo acabou entrando. Aliás, é um dos ismos que tem detonado muitas pessoas. É o relativismo. Ele entrou com uma outra forma. Ele entrou com o famoso, isso não tem nada a ver. Não, mas peraí, mas isso não tem nada a ver. Ele entrou assim. Aí você parava para ver, para pensar, meditar, daqui a pouquinho, aquela pessoa que falava assim, que isso não tem nada a ver, já não estava mais vindo para a igreja, daqui a pouquinho estava desviado. Não, mas não tem nada a ver. Mas como não? Como não tem nada a ver? E aí o relativismo entrou, o relativismo diz que não há verdade. Mas como não há verdade? Se Jesus é a verdade. Como não há verdade? Se a palavra dele é a verdade, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só que o relativismo, ele vai entrando assim, calmamente, a gente vai, sabe, se habituando com ele, a gente vai fazendo assim as nossas ponderações, e a gente vai chegando à conclusão que, de fato, está tudo normal. Mas eu quero dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que a verdade do Senhor Jesus há de prevalecer. As gerações vão passar, os anos vão passar, mas a palavra de Deus vai continuar para sempre. Ela não cai. A palavra de Deus é atemporal, os princípios de Deus são imutáveis. E aí como se torna, pastor? Como é que eu faço então para me tornar filho de Deus, já que eu nasci na igreja, eu faço parte da igreja, mas eu tenho essa dúvida. João, no capítulo 1, no verso 12. Tem um jeito de ser filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, você já o recebeu? Júnior falava aqui na ministração, sabe das vezes que a gente vem para a igreja e parece praxe, parece que a gente vem para a igreja para dar satisfação a outrem, parece que a gente vem para a igreja porque o nosso nome está ali num rol de membros, porque as pessoas podem ficar preocupadas com a gente. Se você o recebeu, querido, eu queria que você, de fato e de direito, vivenciasse a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Já que a gente vive o caos, a opressão dessa sociedade, vamos viver a liberdade em Cristo Jesus, mas com ênfase, com verdade. E o texto segue assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. É aqui, crer, eu creio que eu sou filho de Deus, eu tenho certeza na minha vida de que eu sou filho de Deus, eu tenho certeza na minha vida de que Deus me ama, eu tenho certeza que eu faço parte da família de Deus. E por que você tem essa certeza, pastor? Não por causa de mim, mas por causa dele, do sacrifício dele na cruz do Calvário, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. E pelo fato dele me trazer para cá. Pelo fato dele me permitir estar aqui. Às vezes a gente acha que a gente é que comanda tudo. A gente acha que a gente é que faz as coisas. A gente acha que a gente é muito inteligente. Ou a gente é muito estrategista. Evangelho de João ainda, no verso 6,44... olha como a gente não faz nada e quem faz tudo é Ele. João 6,44. Ninguém, isso é Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe trouxer. Quem comanda é o Pai. É o Pai quem comanda. A gente acha que a gente é que chega. Não, é Ele que traz. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu o caminho da salvação. Ele nos deu a luz. Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele que faz. É Ele que faz. Através da cruz. Através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E tudo isso para fazermos parte desse corpo aqui. Aqui está o corpo de Cristo. A família de Deus, o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai nos dar uma aula na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12.
Ele vai nos trazer exatamente a ideia, a visão disso aqui que nós estamos vivenciando. Aqui um depende do outro, querido. Eu dependo de vocês. Eu dependo de vocês. Eu estou aqui, eu cresço com vocês. Eu choro com vocês, eu me alegro com vocês. É por isso que nós estamos aqui, nós vamos crescendo. Porque nós não estamos parados, nós vamos crescendo. Uma ou outra ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. Porque nós fazemos parte deste corpo. Olha o que o apóstolo vai escrever na primeira carta aos Coríntios 12, os 2 versículos 26 e 27. Ele dá uma aula para a gente, ele é didático, ele diz assim, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Sabe o que é isso aqui? Isso é questão de família. Família pode até não estar muito unida todo dia, mas quando acontece o problema com uma pessoa, vai todo mundo, já viu? Tipo assim, não mexe com a minha família não, meu irmão. Não mexe não, que fulano está lá, deixa ele lá, eu não visito ele muito não. Mas ó, se mexer com ele, aqui é sentimento de família. Olha lá, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha que privilégio ser parte do corpo de Cristo. Fazer parte da igreja de Cristo. Ser da família de Deus. Pastor, o senhor falou do corpo. Antigamente na mitologia tinha a ideia da mula sem cabeça, né? Aliás, perturbou toda uma geração. A nossa geração. Na escola, então, eu não sei porque que a mula sem cabeça aparecia na escola. Depois, para ficar pior, a mulher loura. Todo corpo tem uma cabeça, querido. E olha que o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses, no capítulo 1. E aí a gente fecha essa mensagem. Olha o que ele vai escrever para mim e para você, trazendo a convicção. Colossenses 1,18. Ele vai dizer assim, olha, e ele é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência, para que em tudo seja o número 1, para que em tudo seja o primeiro.